Jeremias capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 4. A irmã Edna está ali. Deus abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. A senhora já poderia estar aqui? É? Então tá bom. Deus abençoe. Nossa irmã está em recuperação ainda, né? Da cirurgia. Mas muito bom estar aqui. Deus abençoe, irmã Edna, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei o fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. E tomai mulheres para vossos filhos. E dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Antes de continuarmos, olha aqui para mim. Alguém sabe mais que Deus? Alguém conhece mais que Deus? Então o que ele vai dizer é o que ele pensa ao meu respeito e ao seu respeito. Quando ele disser o que ele pensa ao meu respeito e ao seu respeito, o que nós vamos fazer? O que nós vamos falar? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ela é a verdade absoluta para nós, inerrante, imutável, Senhor. Ajuda a nossa meditação nesta tarde, que possamos sair daqui encorajados pelo teu poder. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Podeis assentar, amados.
Eu tenho uma ideia mais ou menos do que nós vamos tratar no dia 16 em diante, embora meu desejo seja continuar o nosso assunto sobre o divino propósito da humanidade da noiva, porque que Deus nos fez humanos. Ele poderia ter nos feito apenas seres angelicais, ou seres espirituais, mas havia uma necessidade de Ele nos colocar na carne. E há um propósito na carne dado por Deus, como nós já falamos e os irmãos sabem. No Éden não foi a carne que caiu, não foi a carne que pecou. O que pecou foi a alma. O problema não estava nos 16 elementos, o problema estava na alma. E o diabo, encarnado na serpente, sabia as origens da vida, como ele faria para arruinar a raça humana. Como nós temos estudado nos últimos cultos, que a guerra do diabo não é entre o diabo e Deus. Se Deus quiser, agora, Ele apenas estala seus dedos, abre a sua boca e tudo zera. Nós nunca saberíamos que existimos e não teríamos consciência, e Ele começa tudo de novo, se Ele quiser. Mas Ele não faz porque Ele tem um propósito. Ele não pode fazer porque nós somos partes que estava dentro dele manifestado. Vocês conhecem a escritura de Gênesis capítulo 18, quando Sara chama Elohim de mentiroso. Quando ele diz que eles teriam um filho, mas Sara disse, isso não é verdade, nós não podemos ter um filho. E aquele anjo, Elohim, diz, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? A razão do porquê ele não desembainhou a sua espada e a matou é porque o nome dela tinha sido mudado e no nome dela tinha sido acrescentado parte do nome de Deus. De Sarai sai o I entre o H, ela se torna Sara. De Abrão, acréscimo de um H, fica Abraão. E a promessa em Gênesis no capítulo 15 era que eles trariam um filho da promessa. Então ele não poderia desembainhar a espada e matá-la. Porque já Deus havia dito que por meio dela um filho iria vir e seria o filho da promessa. O que nos mostra que mesmo pessoas, o qual Deus escolheu e elegeu desde antes da fundação do mundo, cometerão erros. Mas há uma misericórdia que os guarda. Eu acho isso incrível, porque é por meio dessa misericórdia que nossa oração é atendida. Entende? Deus já falou, meu nome já foi tirado do livro da vida do Cordeiro e manifestado. Mesmo que ao longo da nossa vida, percalço, escorregões e falhas, o Filho de Deus não peca, porque pecar é descrever na palavra, e o Filho de Deus não consegue descrever da palavra, porque ele é parte da própria palavra. Mas ao longo da vida, escorregões, percalços e coisas que nós falamos e coisas que nós ouvimos, tem-se uma misericórdia nos poupando. Mesmo que quando nós olhamos a nós mesmos pelo espelho, nos vemos fracos, debilitados, frágeis.
e achamos que o que está nos esperando é um Deus carrasco, julgador. Mas ele disse: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz, são pensamentos de alegria. Ele não está falando isso a qualquer povo, ele está falando para aquele povo que ele está conduzindo a vida. Então, a razão por que aquele, eu não sei se os irmãos sabem, mas tem uma escritura que diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos? O nosso Deus, Ele nos corrige, mas Ele não se opõe. Talvez uma quarta-feira a gente volta nisso. A quem Deus se opõe são os seus inimigos. São aqueles que não fazem parte da natureza de Deus. Por exemplo, você se lembra daquela história que uma jumenta falou? Como é o nome do personagem lá? Se você ler lá no livro de Números, quando esse evento acontece, a Bíblia diz que o porquê a jumenta jogou a perna dele contra a parede é porque ela estava vendo o anjo do Senhor com uma espada desembainhada. Lembra? Você lembra como que a Bíblia chamou aquele anjo? Como é o nome dele? O nome dele lá, ouça isso que eu vou falar, depois você pode pesquisar, pode ir no texto original. O nome dele era Satã. O nome dele era Satanás. Porque a palavra Satanás em hebraico quer dizer aquele que se opõe. E a jumenta diz: você não vê que ali está aquele que se opõe, ou seja, Satanás. Mas nós sabemos que Balaão está no inferno. E como disse Lutero, mesmo Satanás é o Satanás de Deus. Porque Deus é controlador, conquistador, e tudo acontece por sua permissão, certo? Mas com nós, filhos, não é assim. Conosco, filhos, Deus nos corrige. No livro de Hebreus, a Bíblia diz que aquele que não aceita a correção é bastardo, e não filho, certo? Porque corrigir é próprio de um pai, é próprio de uma mãe. Então, a razão por que Sara, ela não morre, ela vai sofrer uma correção, é porque o nome dela já tinha sido dito por aquele Elohim que estava ali, Deus revestido de carne humana na tenda de Abraão. Por isso a morte não pôde tocar em Sara. E ao longo da Bíblia, tudo que Deus disse, tudo que Deus fez, é para poupar os filhos dele da morte. Entende, irmãos? Então, Deus não mata Sara. Deus fala para os filhos de Israel assim: coloca o sangue no umbral da porta para que a morte não atinja vocês. Deus salva Noé para que a morte não atinja Noé. Deus rapta Enoque para que Enoque não veja a morte. Ao longo de toda a Bíblia, todos os atos que Deus vai fazendo é Deus livrando os seus filhos da morte. Certo, irmãos? Agora, olha o tempo que nós estamos vivendo. Um cavaleiro num cavalo amarelo, cujo nome dele é morte. E a grande águia em Apocalipse capítulo 6, olha do alto e vê aquele cavaleiro cavalgando, a sua cavalgada final, diz a Bíblia. E aquela águia olha para aquele homem e o desmascara, a morte sendo desmascarada. Agora, nós sabemos que Jesus Cristo, ele já venceu a morte. A parte que nos cabe é que esse Jesus Cristo quer vencer a morte no corpo de sua noiva. Por que isso é importante? Porque Jesus não nasceu em pecado.
Ele foi uma semente dentro de um óvulo criado, fecundado, o Espírito Santo fez sombra. A morte foi vencida por um homem que não nasceu em pecado. Só que o livro de Hebreus nos fala que a redenção de tudo se dá quando um povo que sim nasceu em pecado, que experimentou o novo nascimento, também vencesse a morte. Essa é a promessa do próprio Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim e vive, jamais morrerá. Eu amo isso. Nós vimos um comentário no livro, a Eduarda estava lendo um livro, eu vi um comentário. Eu achei isso impressionante, irmãos. Como que Deus é um Deus perfeito. E como que a questão não é quem Deus é, porque Deus não caiu, quem Cristo é, Cristo não caiu, quem caiu foi a humanidade. A questão é a noiva. Por isso o irmão Branham disse, o dia que a noiva reconhecer o que ela é. Eu vou ler de novo. Eu não me canso dessa citação. Adoção 15:560, parágrafo 6. Mas sentimos que talvez, neste momento e nesta vez, seja bom trazer a igreja para o que eu acho para um bom entendimento completo, posicionalmente, do que somos em Cristo Jesus. E às vezes, penso que pregar é uma coisa maravilhosa, mas às vezes eu creio, irmão Biller, que eu ensino especialmente para a igreja. Agora, a pregação geralmente traz o pecador e o leva à condenação por meio da palavra. Porém, ensinar coloca o homem na posição do que ele é. E nunca podemos estar corretamente aptos para termos fé até que conheçamos firmemente o que somos. Deus não está em dúvida quem Ele é. Cristo não está em dúvida de quem Ele é, mas a noiva precisa saber o que ela é para que ela possa ter a fé correta. Tanto que quando nós vamos para São Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesus não disse se eu disser aquele monte. Jesus disse se vocês disserem aquele monte. Jesus não disse que tudo seria possível para mim, Ele disse para os discípulos. Tudo o que pedires em meu nome ao Pai vos será feito. Então a questão não é Deus, a guerra não é entre Deus e o diabo, nem Cristo e o diabo. A guerra é entre o diabo e aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, a raça humana. E nesse comentário, falando sobre casamento, faz muito sentido, isso faz total sentido. Quando um casal se casa, eles vão unir seus corpos. Se aquela mulher falar para aquele marido assim, eu quero ter um filho. O que aquele homem dá para aquela mulher é só uma semente. Mas o que aquela mulher devolve para aquele homem? Então tá, temos um homem que é a mulher, que é um casal. O que esse homem entrega para ela, na primeira etapa, é uma semente. Ou seja, tudo que essa mulher precisa receber, que ela é um terreno, tudo que ela precisa receber é uma semente. E o que eu amo disso, quando o irmão Branham fala que lá no ventre dela tem um óvulo predestinado para essa semente. Certo? Quando o homem encontra uma mulher, são 380 milhões de espermas.
é o eleito. Não crer em predestinação é uma loucura, irmãos. Tem que existir uma predestinação, irmãos. Nós não podemos estar aqui à toa. À toa nós não estamos aqui. Você pode ter certeza. E esse um que entra não é o mais rápido. Antigamente a ciência acreditava, o primeiro que chegou não é o primeiro que chegou. Pode chegar a 379,99 milhões. Se esse aqui chegar por último e ele for predestinado, aquele óvulo vai abrir e vai recepcionar aquele predestinado. Agora, a palavra falada é a semente. Não importa se houve para trás de nós 7 eras da igreja. Não importa se eles já chegaram lá primeiro que nós. Existe no nosso marido uma semente predestinada para uma noiva desse tempo. Faz sentido, irmãos? Então, essa semente podia ter caído lá no ventre de Éfeso, Esmirna, de Pérgamo, não importa. Ela nunca poderia ter gerado, porque o óvulo dela estava predestinado para um outro tipo de promessa. Por que esquilos não foram criados na era de Éfeso? Aonde você leu nos pais da igreja que uma mãe chamou 2 filhos para a fé e se converteu? Pelo poder da palavra falada. Não era o ventre próprio, mas agora, na estação adequada, num ventre adequado, o marido põe uma semente. Tem uma parte que vem dele, mas tem uma parte que vem dela. E essa união que acontece aqui vem trazer uma vida que só poderia existir no encontro desse com esse. Nesse tempo, nessa estação. Entende, irmãos? Só que o que o marido dá para a esposa é uma semente. Que tem que ser, pegar um microscópio e olhar lá. Quando essa semente entra, espero que ela entre esta noite. Quando ela devolve para ele a semente que entrou, a semente que sai dela é a imagem e semelhança dele. Aquela semente não tem mais semelhança dele. Não aparentemente. Mas depois de 9 meses, o que essa mulher, o que essa igreja devolve, é um ser. É a manifestação total da semente. E para essa semente vir à vida, tem dor de parto. Para essa semente vir à vida, teve contração. Para essa semente vir à vida. Então veja, o ministério dela como mãe não é criar a semente, mas é desenvolver a semente. Até que a semente se pareça com o esposo. Ou seja, das quase 1.500 promessas que nós temos na Bíblia, teu ventre está preparado para uma delas. Só que quando essa semente entra, o filho não sai no outro dia. Precisa de ter um desenvolver. Certo? Ela vai comendo e a comida vai indo para aquela semente. Ela vai comendo e aquela vitamina vai descendo. Existe uma conexão entre o ventre da mãe
E aquela semente que está ali, a vida, o coração da mãe com o coração da criança. Você pega a criança e fica batendo nela aqui. Os pais, não é assim, ó, tem que bater aqui, ó. Então, quando a criança está virada, o coração da mãe faz isso aqui nela. Fica batendo nela assim. Aí ela, quando ela sai da mãe, ela quer um coraçãozinho batendo nela assim. Não é ele que desenvolve a semente. Quem desenvolve a semente é a noiva. E é isso que as igrejas não querem. Elas não querem isso. Elas querem viver seus dogmas, credos, doutrinas inventadas de homens. Não creem na Escritura, creem no que é conveniente. Elas não. Por isso que Jesus Cristo repudiou ao longo das eras da igreja cada uma delas, porque elas não queriam recepcionar a semente. Certo, irmãos? Elas queriam a carteira dele. Elas queriam a herança que ele tem. Elas queriam o poder que ele tem. Elas queriam a autoridade que ele tem. Mas ele queria manifestar nela o Filho. Não é um filho, o Filho. Jesus Cristo. Mas elas não quiseram e por isso foram repudiadas. Mas haverá uma noiva, disse o irmão Branham na exposição das eras, que irá recepcionar essa palavra falada, essa semente original. E vai recepcionar, está lá na página 102, 103 da exposição das eras, porque o ventre desta noiva foi predestinado para isso. Algo dentro dela clamava por aquela semente. Algo dentro dela queria gerar nela algo que é filho de Deus. O papel não é dele desenvolver. O papel é dela desenvolver. Agora não adianta. São 9 meses que ela tem que esperar. 9 meses que ela tem que se guardar. 9 meses que ela tem que comer coisas boas. 9 meses que ela tem que se guardar de um aborto. 9 meses que ela tem que se guardar de um acidente. 9 meses que ela tem que saber aonde que ela vai. 9 meses que ela tem que saber com quem que ela fala. Por causa dela? Por causa de quem ela carrega. Então, quando você começa a olhar com essa lente, você começa a ver que tudo se resume à noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo se resume à noiva, saber quem ela é nesse tempo do fim. Os pequenos messias, como chamou o irmão Branham, a palavra messia quer dizer banhado de óleo, banhado de azeite. Os pequenos homens e mulheres que seriam banhados desse Espírito Santo, banhados desse azeite. Tudo se concentra, se resume em saber o que ela é. Dentro dela estaria o alarido chamando o eleito. Dentro dela estaria a voz de arcanjo chamando o eleito. Dentro dela estaria a voz de arcanjo. Uma mesma mensagem dividida em 3 etapas. E lembre-se, isso é bíblico. Lá na Bíblia, Jesus Cristo ressuscitou um morto pela boca de uma mulher. Verdade ou não é? Isso é verdade? Jesus Cristo ressuscitou um morto pela boca de uma mulher. Jesus Cristo chamará aqueles que partiram nas eras da igreja pela boca de uma igreja. Jesus está aqui dentro. Maria está aqui fora. João Batista está morto no ventre de Isabel. E Isabel pergunta: como é o nome do meu Senhor que há de nascer? O menino não mexe. 6 meses sem mexer. Quem vai falar a língua, os lábios, a dicção é Maria, mas a voz não é dela.
Porque se fosse a voz de Maria, não teria efeito nenhum. Maria é só um ser humano como qualquer outro ser humano. Pecadora como qualquer um foi, que se ela não vai para Atos 2, ela não está no céu. Mas quando ela vai falar de... Isso que eu amo, irmãos. Porque Maria... Por que a voz da ressurreição funcionou para Maria? Para ressuscitar João Batista no ventre de Isabel. Porque Maria estava falando de uma coisa que ela tinha. A igreja tem falado de coisas que ela não tem. E se nós falarmos de coisas que nós não temos, mas Maria vai falar de um assunto que ela carrega com ela todo dia agora. Maria vai dormir com isso, Maria vai tomar banho com isso, Maria vai comer com isso. Maria vai falar de uma coisa que ela está carregando dentro dela. Volta, irmão Brano, o dia que a noiva reconhecer o que ela é. O rapto se dará. E o que é o rapto? Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, mensagem o rapto. O que é o rapto, irmão Brana? O rapto é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que estiveram mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados. A voz da ressurreição funcionou porque ela estava falando de uma coisa que ela tinha. Certo? Certo, irmãos? Não só isso. Ela estava falando de uma coisa que ela tinha, falando para alguém que cria. Enquanto a noiva pode ter, mas se ela estiver falando com pessoas que não creem, mesmo dentro da igreja, mortos no banco, eu vou falar aqui, num dos cultos, o Velho Testamento tem 7 palavras para adorar a Deus, 7 palavras hebraicas para adorar a Deus. Tem 2 delas que eu quero que alguém me convença que consegue adorar a Deus sem aplicá-las. Mas nós deixamos isso para depois. Mas me lembra, tá? Se eu esquecer, vocês me lembram. Que eu quero voltar aqui, tá? Para nós ver se Deus aceita adoração sem esses. Tá. Então ela não só está falando de uma coisa que ela tem, ela está falando de uma coisa que ela tem, falando com quem crê. Se nós falarmos com quem... E quem é que cria? Quem cria eram pessoas que carregavam dentro dela um precursor morto. Que está cheio. Que está cheio, está lotado. Não, eu carrego ele no meu coração. Ela não está carregando o precursor. Ela está carregando aquele que o precursor anunciou. Vocês estão entendendo? Ela não está carregando o precursor. Ela está carregando aquele que o precursor falou que ela estaria dentro da noiva. Aqui, esse precursor tem pai. Certo? Tem pai, Zacarias. Esse aqui o pai é diferente. O filho gerado na noiva não vem de William Branham, não. Não vem de Wesley, não vem de Lutero, não vem de Zwinglio. Entende? Esse filho foi o Espírito Santo fazendo sombra sobre a noiva. No entanto, quando ela abre a boca, funciona, primeiro,
porque ela está falando de algo que ela carrega. Segundo, ela está falando com quem crê. Porque quem está falando e quem crê tiveram a mesma experiência. Isabel fala, um anjo me visitou. Ela fala, um anjo me visitou. O anjo falou que embora eu não possa ter filho na minha condição, porque ela era velha, eu vou ter um filho. Maria fala, um anjo me visitou e falou que embora eu não tenha condição, porque eu sou virgem, eu vou ter um filho. Uma começou a falar amém à outra. E quando você fala, o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo responde, começa a se criar uma atmosfera sobrenatural. Pensa nesse diálogo aqui. Pensa nesse diálogo. De Maria e Isabel. Imagina você conversando com o seu irmão. Certo? Você conversa com o seu irmão assim, irmão, então aconteceu tal coisa, eu fui curado e tal, não sei o quê. Aí teu irmão faz assim para você, curado, né? Certo, não tem atmosfera. A Bíblia diz, só andam dois juntos, se eles estiverem em pleno acordo. Certo? Coisa ruim é você andar com quem não crê igual, irmão. Porque sempre ele vai estar duvidando de você, e sempre você vai estar duvidando dele. Não é só ele que vai falar para você assim, tá. Você vai falar para ele. Será que isso é verdade? Mas pensa numa coisa maravilhosa. Quando duas almas se conectam. E elas conseguem ter companheirismo. Que é estar dois no barco remando para o mesmo lado. Então imagina essa conversa. Essa aqui vai visitar essa. Chega lá, está barriguda. E essa aqui acabou de ficar grávida. E elas sentam para tomar um café. E eu vou te falar, o anjo do Senhor visitou essa aqui. O anjo do Senhor visitou essa aqui. E lá na crença de Maria, o irmão Branham diz que quando elas estão com a porta aberta da cozinha, sentadas, conversando, o anjo do Senhor está tomando café lá com elas. Será que ele podia tomar café? E anjo bom tem que tomar café. Imagina essa conversa. Elas começam a conversar, quando uma fala, a outra fala, amém. Aí é a vez dessa falar, assim, não, eu sei o que é isso que você está falando. Um tipo de diálogo que tem que esconder do resto. Porque se os outros parentes ouvir, o sanatório vai ser acionado. Entende, irmão? Porque a conversa dos cristãos sempre foi essa. Sempre foi uma coisa. O irmão Branham disse, todo verdadeiro cristão para o mundo, ele tem algum tipo de... Que o mundo fala não dá, ele fala dá. A sabedoria do mundo é loucura para nós, mas a nossa sabedoria é loucura para o mundo. O mundo diz que estamos loucos. Aí essa aqui começa a falar, essa aqui fala, eu sei do que você está falando. Aí ela fala assim, mas Zacarias nunca viu. Teve que aposentar compulsoriamente, porque como é que um sumo sacerdote que não fala? Eles disseram que foi algum probleminha, a enfermidade atingiu ele aqui, mas é que ele não quer ver. Normalmente é assim. Quer ficar livre da enfermidade? Creia. Por mais impossível que seja, creia. Diga. O anjo disse para Zacarias, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Mas ele duvidou.
Aí Maria fala para ele assim: então José tentou me deixar escondido. José também não. Aí um anjo foi visitar ele de noite. Tá lá agora, preparando as coisas para o casamento. Elas sabem do que elas estão falando, porque elas passaram pelas mesmas coisas. Então vai se criando uma atmosfera, que essa aqui fala, lá fala amém. Aí quando aquela lá fala, aqui tem um amém. E de amém em amém, uma atmosfera foi se formando. Por isso o profeta disse em tantas citações: se o Espírito Santo está dentro do seu coração, você dirá amém a toda palavra. Você confirmará cada palavra, você sabe texto, redação? Você tem que pontuar. Então, nós só temos um acento na linguagem do céu, que é amém. Quando se fala uma coisa, nós falamos amém. Falou uma coisa, a pontuação é amém. Falou outra, a pontuação de novo é amém. Você pontuará cada palavra com um amém. E você só pode fazer isso por meio do Espírito Santo, porque a evidência de ter o Espírito Santo é quando você pode crer na totalidade da palavra. Então, nesse diálogo, uma atmosfera vai. Você não está vendo, mas está acontecendo aqui um embate sobrenatural. Vamos mudar a cena, vem para cá. Aqui está Maria. Aqui está Isabel. Eu vou fazer um curso, tá bom? Eu vou fazer um curso para desenhar. Por causa de vocês, eu vou ter que pagar um curso. As mesmas experiências. O mesmo anjo visitou. O mesmo anjo visitou. Só que a vida delas tomaram dois caminhos diferentes. O daqui está vivo, porque ele é o dono da vida. O daqui está morto. Ou seja, enquanto elas estão conversando, aqui tem um anjo da vida batalhando com o anjo da morte. Os olhos delas não vê. Mas sobrenaturalmente, um embate está acontecendo. Você sabia que a Bíblia fala que a morte é um anjo? A Igreja Católica Apostólica Romana, para assustar os celtas no século XV, desenhou um diabo chifrudo, vermelho, com pata de porco, e desenhou a morte como uma figura sinistra de um capuz, com uma foice na mão que vem buscar as pessoas. O diabo vermelho e chifrudo? Bom, a gente não tem muito relato disso na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia diz que é um ser belo. Mas a morte, realmente ela vem para ceifar. E ela foi chamada de anjo em muitas escrituras. Êxodo capítulo 12, versículo 12 em diante, a Bíblia diz que o anjo da morte passaria. Lá em Davi, nós vamos ler em 2 Samuel, diz que o anjo da morte estava com a espada desembainhada para matar Davi. Atrás de Moisés, por não circuncidar seu filho ao 8º dia, estava o anjo da morte para matá-lo. A morte é um anjo. E outra coisa importante, os que estão mortos
Parou. Isso aqui é importante. Quando uma pessoa morre, não é que algo atinge ela e acabou. Aqui, ó, tomou um tiro, doeu, acabou. A morte não é um negócio que bateu na pessoa e ficou. Os que estão mortos, tudo bem, meus irmãos? Estão retidos pela morte. Ou seja, a morte é uma espécie de prisão que retém. Porque os que estão mortos, todos querem voltar. Os que estão na sexta dimensão e os que estão na quinta. Os que estão na quinta querem sair do tormento e voltar, e os que estão na sexta não foram feitos para viver no céu. Irmãos, de uma vez por todas, ponha isso no teu coração. Nós não fomos feitos para viver no céu. Sabe uma coisa errada, Moisés, que foi ensinada para nós, é que eu tinha que ser um bom garoto para eu ir para o céu. Mas Deus não me fez para ir para o céu. Deus me fez para morar nessa terra. Os irmãos entendem? Eu devo ser um bom garoto para que eu viva na nova terra, não no céu. Isso é matéria de culto, tá? Porque o irmão Branham disse, se você não foi um bom trabalhador aqui, não tem por que você voltar para essa terra. A gente fala assim, eu vou trabalhar aqui, mas um dia tudo isso aqui vai acabar e eu vou para o céu. Se você não foi fiel ao trabalho, à família, aos filhos aqui, não tem por que você voltar para a terra. Na terra você não desempenhou sua função, não é no céu que você vai fazer isso, meu Deus. Então Deus nos dá a chance da vida na terra, para na terra nós provarmos que nós somos úteis na terra. Por isso Deus deu uma inclinação para cada um de nós uma profissão, cada um de nós uma coisa para fazer, e nessa coisa para fazer, nós temos que ser o melhor. Não, você não me ouviu. O melhor. Disse o irmão Branham, o melhor médico, o melhor professor, o melhor mecânico, o melhor homem que troca o pneu, o melhor sapateiro, o melhor que faz gravata, o melhor que faz lousa. Porque o nosso bom comportamento aqui, quando é que vai se colocar no céu? Eu não fui feito para viver no céu. Eu fui feito para ser um ser humano. Tanto é que a Bíblia diz, a Nova Jerusalém não desce no céu. A Nova Jerusalém desce para a terra. Jesus Cristo veio nos apresentar o reino, não no céu, mas o reino dos céus. Certo, irmãos? Não é um reino no céu, é o reino dos céus na terra, que é onde nós somos feitos para viver. Nós vamos voltar, um dia nós voltamos. Duas experiências. O anjo da morte retendo, e o anjo da vida retendo a vida aqui dentro. Elas não estão vendo, mas começa um diálogo. Esse aqui saca a espada, esse aqui saca a espada. Só que à medida que essa aqui vai falando amém, essa aqui vai perdendo força. Você entende? Não era essa aqui que precisava falar amém, a vida já estava dentro dela. Isso que eu fico furioso na igreja, é que quem mais precisa é quem mais deveria. Eu falei sobre leproso aqui na quarta-feira. O leproso é o que mais deveria clamar. É o que mais ele deveria entender, que sobre ele está uma nuvem negra, um capuz negro, que enquanto Jesus Cristo, por meio de uma humanidade, está falando, essa pessoa deveria estar, mesmo que dentro dela esteja tudo morto, mesmo que ela não tenha vontade de cantar um hino, mesmo que ela não tenha vontade de levantar de manhã, mas que da boca dela saísse amém, 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 eu creio nisso, amém, eu creio. No fundo, é porque nós não cremos no poder da palavra. Nós não cremos no que a Bíblia diz, que o poder da vida e da morte está aqui nos lábios. Nós não cremos isso.
Que se nós crescemos, nós nunca seríamos murmuradores, nós nunca seríamos reclamões, nós nunca seríamos um monte de coisa. Jesus disse: pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás inocentado. Nenhuma palavra torpe que saiu da vossa boca ficará sem julgamento. Então, enquanto ela está falando, ela está ouvindo, e a fé vem pelo... Ela vai dizendo: amém. Amém. Eu creio nisso. Mas não é que isso é verdade mesmo? Ela não está vendo, mas aqui, sobrenaturalmente, tem uma batalha. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades do ar, contra os demônios do ar, os seus principados, que só pode ser vencido não por soco, mas pela palavra de Deus. Agora, o que nós falamos não é uma coisa da nossa cabeça. O que nós falamos tem que ser a palavra que já foi dita. É pegar as Escrituras e falar o que a Bíblia diz. Quando ele disser que você está enfermo, você pega o que a Bíblia diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando ele disser que você está perdido, você vai pegar o que a Bíblia diz e dizer que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Me entende, irmãos? E de amém em amém. E de amém, amém, amém. Algo vai mudando no sobrenatural. Quantas vezes na fila de oração eu falo assim: não deixe nenhum sintoma tirar a sua fé. Amanhã estará pior. Mas quando estiver pior, siga dizendo que está curado. A pessoa ia embora e esse aqui ia atrás. Mas lá na casa, quando aquela dor, meu Deus, eu estou curado. Tua palavra diz que eu estou curado. O sintoma não é nada, o sintoma é só... Está pior. É aquela história, você já viu um animal quando morre? Aquele animal incha. Ele passa a pesar mais do que ele pesava antes. Quando uma enfermidade é curada, aquele órgão, ele passa por um processo de 72 horas. E quem fez isso foi Deus, porque Deus é um Deus que se apresenta nas horas escuras, nas horas das trevas. Quanto mais noite está, mais a estrela da manhã vai brilhar quando aparecer. Jesus podia ter aparecido no primeiro dia, mas ele espera Lázaro morrer, ser enterrado, passar 4 dias para aparecer, e ele chega e fala assim: ó, cadê Lázaro? Jesus podia ter entrado no barco, mas ele espera o barco ficar cheio de água, para vir andando sobre as águas. Esse é Deus, velho. Essa é a Bíblia. Não vai ser diferente comigo, nem com você. Esse é Deus. Então ele espera a situação estar, para que então ele apareça e mostre para você que ele é Deus. Então você não está vendo, mas tem uma batalha. E essa batalha que vai acontecer aqui é uma batalha que vai acontecer por toda a Bíblia, entre a vida e a morte. Para um pouquinho, pensa comigo. Contra o que Jesus guerreou? A guerra de Jesus era Jesus contra a morte. O leproso condenado para morrer, entra Jesus em cena. O leproso, o mendigo cego pronto para morrer, entra Jesus em cena. Toda vez que Jesus entrou em cena, não era contra ele a enfermidade, era entre ele e a morte. Para um pouquinho. Deixa eu falar um negócio. Espero que isso te ajude. De verdade, espero que isso ajude seu coração de um jeito especial. Não é à toa que Jesus está fazendo isso. Que todos os atos de Jesus
é uma guerra entre ele e a morte, desde o ventre. Ela vai dizendo amém, 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 amém. Mas quando ela pergunta, e como será o nome do meu Senhor? Quando Maria abre a boca para falar, ora, ela precisa falar para alguma coisa acontecer. Jesus não está lá para falar. Ele vai falar pela boca dela. E ela fala, Jesus. A Bíblia diz que naquele momento, quem atestou que algo aconteceu não foi Maria. Quem atestou que uma coisa aconteceu foi quem estava morto. Entende? O testemunho não veio de Maria. De Maria só veio esse nome. Que todo joelho se dobrará, entendeu? É o que a Escritura diz. Mas a dicção, a garganta, a língua, as cordas vocais, todas eram de Maria. Mas a voz não era dela. A voz era dele. Porque Maria não pode dar vida para ninguém. Ao contrário do que os católicos dizem, Maria não é a nossa salvadora, e nem corredentora, e nem nada disso, meu Deus do céu. Mas ela portou uma vida que hoje a noiva tem que portar. Embora seja sua língua, sua garganta, suas cordas vocais, mas tem coisas que quando os filhos de Deus abrem a boca, é Jesus falando. Entende? É Jesus Cristo falando. Bom, essa batalha entre Jesus Cristo, a vida e a morte, ela vai acontecendo. Os discípulos estão com medo de afogar, do barco virar, eles estão temendo pela vida. Jesus aparece, expulsa a morte. Todos os entram numa cidade, estão carregando um caixão. Jesus vê o caixão, o esquife, toca no morto, o morto volta à vida. O chefe do Sinédrio chama Jesus, se apresenta a Jesus, meu nome é Jairo, eu sou um chefe, mas olha, eu não creio mais em nada que esses fariseus estão falando, minha filha está precisando de sua ajuda. Quando Jesus chega lá, quem está lá é esse aqui. Mas quando ele chega para guerrear contra. Agora, tudo isso que Jesus está fazendo, tudo bem? Tudo certo? Tem um porquê. Primeiro, vamos lembrar quem é Jesus. Você entendeu isso aqui? Tá. Quem é Jesus? A Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus Cristo, ele é um ser divino, ele é Deus, ele é o verbo, revestido de carne. Agora, não qualquer carne, porque essa carne nós comemos toda a ceia. Certo? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. É isso? Não qualquer carne, não qualquer sangue. Existe uma coisa naquela carne. E a coisa é que aquilo era uma carne criada. Não tinha sangue de Maria e nem de José. Porque se tivesse sangue de José e de Maria, bom, moço. Certo? Tudo bem? No entanto, ele é um ser divino, revestido de carne. Isso faz dele 100% Deus e 100% homem, como nós conhecemos. 100% homem, a Bíblia diz que ele teve fome. Deus não tem fome. Mas como homem, ele teve o quê? Fome. Como Deus, ele multiplicou pão e peixe. Como homem, ele estava cansado. Deus não cansa, mas como homem ele estava cansado. Como Deus, ele mandou o vento calar a boca e o mar parar. Certo?
Como homem, ele chorou na tumba de Lázaro. Mas como Deus, ele chama Lázaro para fora. Então todo o ministério de Jesus é homem, quanto homem? Deus, quanto Deus? Aí tudo que ele vai fazer, ele está expulsando a morte, certo? Ele está orando, está expulsando demônios, ele está morte. Mas um dia, a morte vem atrás dele. O que eu quero que você entenda? Jesus Cristo é uma isca. Os irmãos que pescam. Tem um anzol. Como que é o anzol? Sim? Quando o peixe vai comer, ele vê o anzol? Ele vê o anzol? Não. Esse anzol tem que estar envolto. O peixe olha e fala: comida. Mas quem colocou carne na divindade, colocou propositalmente. Queria fisgar uma coisa. E essa coisa era a morte. Ora, você entende que o peixe que come isso aqui já comeu muitas outras vezes? Você entende? Que o peixe que comeu isso aqui, já comeu muitas outras vezes. Ele não estranha quando ele vê essa comida aqui. Ele já comeu muitas outras vezes. E não deu nada. Ele foi lá em Abraão, não deu nada. Foi em Abel, não deu nada. Ele foi em Ezequiel, não deu nada. Certo? Nenhum deles não foi dando nada. Mas esse tinha uma coisa para capturar a morte. Quando a morte olhou para ele, ele falou assim: é um ser humano. Eu já engoli muitos outros desses. É exatamente quem está pescando quer que o peixe pense isso mesmo. Tanto que antes de Jesus, um monte de gente já tinha sido crucificada, meus irmãos. Certo? Apolônio de Tiana, vários Jesuses veio antes de Jesus Cristo. Muitos deles foram crucificados, assassinados de todas as formas. E para a morte não deu nada. Mas quando a morte pegou, ela não entendeu que tinha um anzol. Você imagina a morte que pegava as pessoas e levava para o inferno, para a região dos mortos, ó. Anota aí, papel enxerta, mais esse. De repente veio, a morte engoliu a vida. E a vida vai descer lá no inferno. Coitado dos gregos, os gregos não sabem o que é cavalo de Troia. Eles não sabem o que é. Cavalo de Troia deles não tem, nem se compara ao que aconteceu naquele dia no inferno. Quando a morte engoliu e ele morreu como homem, sangrou como homem, certo? É o que o Jerônimo, quando traduziu a Vulgata lá em São Mateus 27, diz que Pilatos disse: et homo. Eis aí o homem, que vocês estão chamando de Deus, mas ele é um homem, ele sangra, ele está rasgado, inchado, a carne, parece um monte de carne moída, o rosto dele, morreu como um homem. Mas Deus é um excelente pescador, você está entendendo? Ele colocou, ele fez parecer
que era filho de uma fornicação, ele fez parecer que era filho de um carpinteiro, ele fez parecer que era um galileu, ele fez parecer que era um simples, mas era a vida encarnada. O pequeno Galileu, filho de um carpinteiro, talvez 1,65 m, 1,62 m, não tinha nada que nós queríamos ao olhar para ele, nenhuma beleza, nenhuma formosura, simplesmente mais um homem pegado na madeira romana. Mas quando a morte engoliu, a morte estava engolindo algo que tiraria da morte o poder dela. Bate na porta do inferno. A morte abre. Ele passa a mão na cintura e tira a chave da morte do inferno. O poderoso conquistador. Ué, como é que você entrou aqui? Como é que a luz está no lugar mais escuro que existe? Como é que a vida está no lugar onde quem manda é a morte? E você acha que Deus não pode ir lá naquele advogado? Você acha que Deus não pode ir naquele filho perdido? Ele foi no inferno. Ele foi no inferno. Você acha que ele não pode ir lá naquela enfermidade? Ele foi no inferno. No inferno. Quando a morte está tirando os suspiros de Jesus, Jesus está suspirando, e quando vai vir o último suspiro, ele fala: pronto. Está consumado. Ela me engoliu. Como é que a luz está no lugar mais escuro que existe? Como que a vida está no lugar onde a morte manda? Como que a esperança está no lugar dos desesperados? Como que aquele que é dono de tudo está no lugar daqueles que perderam tudo? Este é o Deus que nós cremos, e o nome dele é Jesus Cristo. Não me venha falar de um evangelho que não seja esse evangelho. Que não seja o evangelho dos desesperados. O evangelho que vai lá na escuridão e brilha. O evangelho que vai na morte e leva a vida. Engoliu. Quando Jesus sente que está descendo na garganta da morte, ele fala: está consumado. Já era. A morte chega em casa. É mais um dia de trabalho de um homem que estava fazendo bagunça em Israel, de tantos outros que haviam passado por ali. E no período entre a sexta e o domingo, enquanto o corpo dele está lá, ele não pode se desfazer, a vida foi visitar o inferno. Porque a Bíblia diz que ele visitou as regiões mais baixas. Como ele chegou lá? Ele levou na sua carne pecados que não eram dele. Pensa comigo. Quando que a morte pode levar uma pessoa? Quando essa pessoa está em pecado. Porque o salário do pecado, de repente, Jesus aos 33 anos se perdeu. A morte olha aquele homem que nunca teve pecado nenhum, pecado começa a aparecer na carne. E nos índices de pecado, lá na tela da morte, Jesus dispara.
mas nenhum daqueles pecados era dele. Eram meus. Meus. Eram seus. E o homem que carregou os pecados desce ao lugar onde o pecado merece estar. Acontece, irmãos, que hoje essa isca é a noiva. São os baixinhos, os sem aparência, que assim como ele não tinha formosura, sua noiva também não tem. A morte já engoliu muito de nossos irmãos, mas lembre-se, eles morreram batizados com o Espírito Santo. O irmão Branham disse: nenhum dos 16 elementos vão se perder, eles só estão aguardando. O irmão Branham disse que o rapto é uma atmosfera. Eles estão aguardando que os vivos tenham esse diálogo aqui, ó. Amém daqui, amém de lá. Amém daqui, amém de lá. Por isso que nossas discussões, nossos problemas uns com os outros atrapalham esse processo muitíssimo. Porque o diálogo ali é puro, 100% sobrenatural, 100% o que Deus fez. Quem você é, Isabel? Eu não era nada. Maria disse: eu também não era. Por que você está grávida? É a graça de Deus. E você também é a graça de Deus. A conversa ali é uma conversa que casa, porque ambos reconhecem que são pecadores, ambos reconhecem que estão manchados para a sociedade, ambos reconhecem que a graça de Deus os visitou. E quando isso acontecer conosco, irmãos, e por isso que eu espero que do dia 16 ao dia 23 nós tenhamos um amém daqui e um amém de lá. E mesmo que as pessoas venham com a morte dentro do ventre, a mesma Bíblia tem que se cumprir. Então, meu recado, desde já, não sei que dia que é hoje. Hoje é dia 19 de outubro. Não venha. Se você não for entrar aqui e esquecer o resto lá fora, esquecer seus problemas e quem gosta, quem não gosta, faz o seguinte: por mim nós já vinha descalços, está entendendo? Por mim nós já vinha descalços. Não venha. Se isso te incomoda, assim, então ó, venha só depois lá do dia 24. Agora, se você acredita que a atmosfera faz os milagres, nós queremos ter bons dias de milagres aqui entre nós. Do sobrenatural da parte de Deus. Senhor Deus, obrigado, ó Pai. Por esta noite que o Senhor tem nos dado, Senhor. Satanás mordeu a isca, Pai. Satanás mordeu a isca, Senhor. O Senhor carregou os nossos pecados, Pai. O Senhor carregou os nossos pecados, Senhor. E os depositou lá no inferno, Senhor Deus. Não mais pecadores, não mais enfermos, não mais desesperançados, não mais problemáticos, não mais cansados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, leve a salvação para aqueles que precisam, leve a libertação para os necessitados, leve a cura divina.